Olá, boa tarde a todos. Isso, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para iniciar um bate-papo com o Dr. Tiago Tarran, médico psiquiatra, e a gente está numa fase aqui do ajuste, né? Eu estou sozinho aqui na sala, mas conto com a compreensão. De antemão já agradeço a presença de todos, aqueles que de fato têm interesse em um assunto tão importante como esse. E eu gostaria de um feedback de vocês, se minha voz está chegando até vocês de forma clara, né? É um assunto assim bastante importante e de antemão já agradeço a chave da questão, né, por ter nos dado mais uma vez essa oportunidade. Quero saudar a todas as pessoas, amigos que aceitaram esse convite de participar conosco nesse momento tão importante e diante, assim, ao lado de um profissional muito competente, que é o Dr. Tiago, uma pessoa muito querida, tá? Então eu agradeço a presença de todos. Eu me chamo Carlos Azevedo, sou psicólogo clínico, né, e sou membro da plataforma Chave da Questão, a coordenadora Fátima Marques, que na chave, essa plataforma Chave da Questão, ela tem diversos profissionais, né, não só psicólogos, que vêm atendendo de forma gratuita, fazendo um acolhimento, um aconselhamento a todas as pessoas que necessitam, num momento como este de pandemia, uma ajuda, um auxílio. Então, a chave da questão tem sido assim fundamental para a vida de muitas pessoas. Se você ainda não conhece a chave da questão, acesse, se inscreva no canal, vale a pena. Tem excelentes profissionais lá, capacitados para poder orientar a todos vocês em relação ao momento difícil que todos nós estamos passando. Não só o Brasil, mas o mundo todo passa por um momento muito difícil. E na verdade nós não estamos aqui para aterrorizar, mas estamos aqui sim para poder falar a verdade, para poder falar aquilo que precisa ser dito, de maneira que a população venha se sentir bastante assim informada, tá? E tenha assim saiba como fazer com cada situação. Então eu agradeço muito a Fátima Marques, a coordenadora da Chave da Questão. Eu vou agora convidar o Dr. Tiago para a nossa sala. Dr. Tiago já está. Estamos já aguardando o Dr. Tiago Tarran. E aí, Carlos, boa Ei, tarde, Dr. Tiago Tarran, boa tarde, tudo tudo bom? bem? É um prazer tê-lo conosco na Chave da Questão. Pô, Eu já me identifiquei aqui como psicólogo clínico, pertencente, membro da Chave da Questão. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago. muito obrigado. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tiago Tarran, sou psiquiatra, já atuo em sistema público e particular, sistema privado já há bastante tempo. Atuação no Espírito Santo, em Cachoeira, Itapemirim, Marataízes. A gente tem uma parceria muito grande aí com o Carlos, com a Evelise, para trabalhar pela saúde mental, em prol da saúde mental. E lutamos, né, Carlos, pela saúde mental, né? O nosso objetivo sempre é esse. É isso Agradeço a aí, né? presença de todos aqui na sala, agradeço a Chave da Questão por nos dar o espaço. Deixar claro para todo mundo que nós não somos expert em tecnologia, somos falhos nessa área, então desculpe qualquer falha nossa aí em relação a áudio, som, luz, né, que nós somos profissionais de saúde mental e não de tecnologia, né, Carlos? É verdade. Isso é muito bom ficar Né? claro, viu? Sim. Porque a gente tem apanhado bastante. Eu quero agradecer também, doutor Tiago, a Milene, que foi tão gentil, me deu algumas instruções para que pudéssemos fazer esse momento aqui de bate-papo. Que bom. Né, gente? Então, eu não poderia também deixar de
de falar algo. O doutor Tiago, na verdade, é nosso parceiro já há algum tempo, né? E tem nos auxiliado com a questão da medicação quando necessário, né? Mas o ponto alto desse profissional, além da sua competência, evidentemente, é a sua humanidade, né? A empatia, a compaixão. Ele se faz acessível a seus pacientes de forma generosa e muito generosa. Seu e-mail, por exemplo, seu WhatsApp, estão sempre abertos para uma escuta, né? Então, doutor Tiago, é um prazer, mais uma vez, estar com você aqui. Você, como essa pessoa generosa, quando eu passei o convite, muitas pessoas elogiaram, olha, não vou perder o doutor Tiago. Ele é uma pessoa muito humana, então isso é uma característica ímpar de você. Além de ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa comprometida, isso é muito importante, principalmente no momento em que todos nós vivenciamos, que é essa pandemia, né, que assola o mundo. A gente não pode esquecer, Carlos, que ciência e religião andam juntos, né? Não pode andar separado. O fato de eu ser bem religioso não me isenta de ter a ciência como foco e vice-versa, né? Então a gente sabe que tudo isso é muito importante para andar junto, né? Verdade. Doutor Tiago, vamos lá então às perguntas, já temos bastante gente na sala. Quando fiz o convite, eu coloquei lá que o Brasil, né, atualmente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, tá, o Brasil aponta-se como o país mais ansioso, né, mais deprimido mais depressivo em relação a esse momento, né? Precisamos então cada vez mais falar sobre isso de uma forma a esclarecer, a fazer com que não se tenha vergonha ou preconceito de procurar uma ajuda profissional. Então, é um fato isso. E a gente vai, então, para a primeira pergunta, né, para poder não delongar muito. Doutor Tiago, o que a pandemia do novo coronavírus revelou sobre os transtornos mentais? Então, só retificando sua fala, Carlos, antes da pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quarto mais depressivo, antes da pandemia. Obviamente, a gente não vai perder esse posto de primeiro do mundo em ansiedade, mas, consequentemente, em depressão, a gente deve, infelizmente, alçar mais alguns postos, né? A pandemia, assim, o mundo inteiro tem se preocupado muito com a questão da pandemia. Europa, a Ásia, eles já estão em outra fase dessa pandemia, e o impacto da pandemia na saúde mental é fato, já existe e já traz um impacto muito negativo, Europa e Ásia. Impacto de aumento de quadro de suicídios, de aumento de procura por serviços de saúde mental, aumento significativo em quadros de ansiedade e depressão em pacientes novos e piora de pacientes que estavam estáveis. Isso lá. Aqui no Brasil, a gente já percebe, de abril para cá, um aumento absurdo na procura de atendimentos. Sejam pacientes novos, sejam pacientes que já estavam estáveis, que voltam a procurar tratamento. Então, o impacto é real, existe, e cada vez a tendência é que isso piore mais. E que vai exigir muito da saúde pública, porque a saúde mental hoje é uma questão de saúde pública. Deixou de ser uma questão puramente de saúde mental envolvendo psiquiatria e psicologia, envolve saúde pública. É uma questão que leva um impacto muito grande na vida pessoal, familiar, comunidade, inclusive financeira. A gente tem hoje 3 pandemias acontecendo, né, Carlos? Associada ao Covid, que é o isolamento social, uma crise financeira a nível global, gerando muito desemprego, e um sofrimento mental agudo. E todo esse quadro gera distanciamento social, medo de contágio, desemprego, superlotação de hospitais, morte de pessoas próximas, e isso pode levar a quadros psiquiátricos variados, principalmente depressão, transtornos de ansiedade, reações ao medo, reação ao estresse, o transtorno de estresse pós-traumático,
o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o abuso de álcool e drogas, que a gente percebe isso na prática, e, né, a gente vê isso direto, e para os profissionais envolvidos em atendimento ao público, principalmente a síndrome de Burnout ou Burnout, que é o esgotamento profissional. Né? Isso que a gente mais vê, né, Carlos? É verdade. E é o que mais preocupa. Aí vem a grande pergunta, né, Carlos? A nossa vida vai voltar a ser como antes? Quando essa pandemia passar, a gente vai voltar a ter a vida que a gente tinha antes? Provavelmente não. Então, tudo isso é muito adaptativo e que vai requerer muita resiliência de todos nós, né, Carlos? Que pode levar a um fortalecimento pessoal ou enfraquecimento, né? Vai depender das características de cada um. Né? Inclusive, doutor Tiago, uma das coisas que eu tenho falado muito é isso, né? Calma e muita resiliência, né? Porque resiliência, sempre. Sempre. E, doutor Tiago, você falou uma coisa tão importante. Eu tenho atendido a demanda muito grande, né, de pessoas ansiosas, pessoas com depressão, enfim. E o que me chama a atenção, eu gostaria assim até de me direcionar mais o universo feminino, a demanda é muito maior nesses casos quando se trata de mulher. Então, se 80% eu diria para você dos meus pacientes é mulher, 80%. Né? Então, eu quero já, em cima disso, de fazer a segunda pergunta. Essas perguntas a gente elaborou de acordo com a demanda que me apresentaram. Né? Então, a gente bolou isso. E para não ficar, na verdade, só para deixar claro para todos que nos assistem nesse momento, para sair um pouco, doutor Tiago, daquela o que é depressão, o que é transtorno de ansiedade, o que é fobia. Isso a pessoa pode verificar numa internet, obviamente uma internet de credibilidade, não pode ser qualquer site também, e verificar isso. Né? Então, eu penso que a gente pode se aprofundar mais em outras questões para poder abrir mais um leque para sair daquele do mesmo, né? Todo dia. E a pessoa pode ver técnicas respiratórias, tantas outras técnicas que nós temos, para poder controlar um pouco a ansiedade. A gente vai falar sobre isso depois, mas eu venho com a segunda pergunta, que é: o fato da ansiedade e depressão atingirem mais as mulheres que os homens está relacionado a questões hormonais? A reposição hormonal, de fato, ajuda? Então, Carlos, quando a gente fala em ansiedade e depressão, estatisticamente, 42% das mulheres já desenvolveram ou vão desenvolver um quadro ansioso ou depressivo na vida, comparando com o homem, em torno de 29%. Então, estatisticamente, as mulheres sofrem muito mais de ansiedade e depressão. Por questões hormonais, obviamente, isso é fato. Antes da puberdade e depois da menopausa, a incidência de transtornos de ansiedade e depressão é igual em homem e mulher. Então, isso por si só já se fala da importância dessa questão hormonal na mulher que está entre a puberdade e a menopausa. Variações hormonais mensais, cíclicas, constantes, que alteram muito o humor. A gestação, consequentemente, e a lactação, então, impacta diretamente em quadro de ansiedade e depressão. Mas não é só questão hormonal, Carlos. Existem questões sociais também. A mulher, depois dessa questão do feminismo, né, que foi uma coisa muito importante para as mulheres, mas em compensação acumularam inúmeras jornadas. A mulher hoje ela é esposa, ela é mãe, é dona de casa, ela trabalha fora, ela tem múltiplas funções e a sociedade exige que ela cumpra todas com perfeição. E isso gera inúmeros sofrimentos, que a gente sabe disso. A síndrome da Mulher Maravilha, isso não existe, né? E isso, com elegância. Isso vai sofrer, e elas vão sofrer muito, e sofrem, muitas. E a grande questão é que a gente vive numa sociedade muito machista, que o homem trabalha fora e acha que isso é suficiente, que não precisa ajudar a cuidar de um filho de madrugada, a cuidar de uma casa, a lavar uma louça, a arrumar uma cozinha. Então a gente vive numa sociedade machista, que exige que a mulher dê conta de tudo e faça tudo, e ainda esteja pronta para o namoro do final da noite. Então, né, tudo isso, né, impacta diretamente na mulher. E além disso, cara, as mulheres procuram ajuda muito mais rápido e fácil do que os homens. O homem, quando procura atendimento, é porque a mulher obriga, seja esposa ou mãe, ou quando a situação está no limite. Aquela velha história, quando a água bate no pescoço que vai resolver
procurar ajuda. Então, isso faz com que as mulheres também, essa estatística seja maior, porque as mulheres procuram atendimento mais rápido do que os homens, né? Além do que, a mulher é mais vulnerável a uma série de violências, né, Carlos, que o homem não. Abusos, estupros, assédios, seja dentro de casa ou fora de casa, e isso faz com que a mulher também sofra muito em relação a isso, né? Então, questões biológicas, questões sociais, ambientais, laborais, enfim, as causas são multifatoriais, né? É bem interessante, doutor Tiago, quando você fala isso, porque na verdade a gente precisa, e eu me considero uma pessoa defensora das mulheres, né? Por todo isso que elas passam, né? Eu penso que cada homem que nos assiste pode ser propagadores dessa informação, de poder ajudar, poder entender um pouco a mulher. Às vezes, eu sempre falo no consultório também, às vezes o que menos a mulher quer é fazer sexo, né? E o homem, como é um pouco racional, né? Pouco sentimental, às vezes o homem não entende isso, quando a mulher quer mais um colo, um Sim, abraço, um bom um chamego, bate-papo. né? Um afeto. Sim, Exatamente. E o outro ponto que você falou que é muito importante também, e que isso me preocupa, tá? Porque as mulheres, pela sua sensibilidade, elas procuram de fato mais os profissionais, procuram mais ajuda, e o homem, na verdade, se esquiva, sim, né, atrás da sua racionalidade, enfim, não quer demonstrar suas emoções, e que causa problemas sérios também, cardíaco, por exemplo, e tantos outros danos que causam com para a vida certeza, dele. com certeza. Doutor Tiago, mas a resposta assim, foi muito abrangente, muito boa. Eu queria também falar com os nossos amigos que estão nos assistindo, que podem fazer as perguntas. Eu não tenho como anotar aqui, mas depois que a gente terminar essa série de perguntas, mesmo as que faltarem, né, nós vamos ter um outro momento, todas as perguntas serão respondidas. O doutor Tiago também está disponibilizando o seu e-mail, tá? Pode fazer contato direto com ele, tá? Que com certeza ele estará respondendo também. Doutor Tiago, E como a Ivelise citou, o assunto é muito amplo. Com certeza terão uhum, outros momentos que continuaremos essa conversa para abranger mais assuntos, né? Atender mais gente, né? isso, Poder conversar, isso. né? Poder conversar, bater um papo assim de uma forma muito tranquila Sim, e muito que venha de encontro mesmo à necessidade de cada um, né? Doutor Tiago, existe uma relação direta entre pais depressivos ou ansiosos com filhos depressivos ou ansiosos? O que é que sim, você acha? sim. É fato que quem tem pai ou mãe ansioso e depressivo, a chance de ter é muito maior do que quem não tem. O fator genético influencia muito. Obviamente não é a única causa, né, Carlos? Mas a parte genética influencia, impacta diretamente em torno de 40% dos casos. De 60% são os fatores ambientais. Então, né, é mais comum fatores ambientais influenciarem que os genéticos. Mas os fatores genéticos influenciam muito. A chance, por exemplo, de eu ter uma ansiedade ou depressão, sendo que eu não tenho pais ansiosos ou depressivos, é muito baixa em comparação, hipoteticamente, a você se tiver pai ou mãe ansioso ou depressivo. Uhum. Mas pode acontecer o contrário, pode acontecer que... Porque essa questão genética é muito complexa, né? Existe a questão genética, que é a influência direta, a hereditariedade, e existe a epigenética, que são os fatores ambientais que influenciam. Tem pessoas que têm uma estrutura familiar ótima, pais que não são ansiosos ou depressivos, mas que por conta dessa epigenética, fatores ambientais, desenvolvem ansiedade e depressão muito mais grave do que quem tem a parte genética positiva. A parte genética, obviamente, influencia muito, mas não é tão mandatório assim. Vai depender muito de outras situações, fatores ambientais, a proteção genética, que envolve resiliência, né, que isso também influencia muito de uma forma positiva para evitar algum transtorno. Mas é fato que a genética influencia muito, para o bem ou para o mal, né? Influencia demais, né? Ah, legal. Porque isso aí as pessoas têm tido muitas dúvidas, como se fosse algo só aquilo, né? Só fator genético. Na Não, é verdade, multifatorial, existe né? São várias multifatorial. causas, né? Existem causas que são mais influenciadoras, mas normalmente é multifatorial, né? Uhum. Ok. Vamos então para outra pergunta, do Tiago.
Muitos pacientes abandonam o tratamento quando se sentem melhores ou pelos efeitos colaterais da medicação. Como convencê-los a continuar esse tratamento, doutor Tiago? Então, normalmente o paciente que está estável, está bem e que abandona o tratamento, Carlos, na grande maioria das vezes ele volta. Porque ele abandona o tratamento, para com a medicação e tem recaídas. E as recaídas são sempre piores do que o episódio inicial, seja depressivo ou ansioso. Então as recaídas vão ser mais intensas. Então isso já gera um aprendizado pessoal. Ó, eu não posso mais parar de maneira rebelde porque eu sei que eu vou piorar. Isso a gente deixa bem claro quando inicia, mas também quando o paciente volta depois desse ato de rebeldia, né? As recaídas são sempre piores. Os efeitos colaterais, isso infelizmente não tem como a gente mensurar. É muito individual. Cada organismo vai reagir de uma maneira à medicação. Tem pacientes que têm efeitos colaterais absurdos, tem outros que não têm nenhum com a mesma medicação. Isso envolve muito a questão farmacogenética, né? A forma que o nosso corpo reage a uma substância, a uma medicação. A mesma medicação pode gerar efeitos colaterais que inviabilizam a continuidade e a mesma medicação para outra pessoa não pode causar efeito colateral nenhum. Então tudo isso é muito individual. O efeito colateral, na maioria dos casos, ele é temporário, em torno de 7 ou 10 dias, talvez menos, talvez um pouquinho mais, questão de adaptação. Para algumas pessoas, infelizmente, o efeito colateral é permanente e a troca tem que ser feita da medicação. Por isso que é importante o profissional ter um acesso fácil com o paciente poder relatar o efeito colateral e a gente entender se isso é da própria medicação, se é coincidência, e orientar o paciente o que pode ser feito para diminuir o impacto desse efeito colateral para poder a gente ter sucesso no tratamento, né? Uhum. Aí, outra coisa importante, cara, é que tem muitos pacientes, principalmente os ansiosos, que infelizmente querem a melhora para o dia seguinte. A gente sabe que isso não existe. E tem pacientes que são, né, e acabam atropelando todo o tratamento, querendo que a melhora seja rápida. A gente sabe que esse processo não é assim. E isso faz com que os pacientes acabem mudando, né, pulando de profissionais para tentar achar uma solução que não vai ter, né? Exatamente, você tirou da minha boca, doutor Tiago. Exatamente isso. Eu tenho orientado assim, meus pacientes. Quando falam em parar a medicação porque não está dando certo, a orientação sempre converse com seu médico, Sim. isso não pode parar. E tem um dano maior também, né? Porque às vezes a pessoa para e isso causa problemas maiores depois, né? Existe toda Com certeza. aquela orientação médica de fazer o desmame primeiro, no Isso caso de aí. uma troca de medicação, e dependendo da medicação, e a pessoa acaba correndo risco. Então, se você que nos assiste, né, já pensou alguma vez de parar sua medicação, não faça isso. Não faça isso. Peça sempre a orientação ao seu médico e, com certeza, ter a certeza da sua melhora. Mas a melhora depende muito de você. Às vezes, também, doutor Tiago, as pessoas atribuem a melhora dela simplesmente à medicação. Eu Então, sempre falo, não funciona eu sempre, assim. não funciona, eu sempre falo o seguinte, olha, a terapia é importante, a medicação é importante, mas você também é muito importante nesse Claro, com processo, certeza. né? Eu costumo De falar com fazer... meus pacientes, Carlos, que a medicação vai melhorar ali 70%, 80%. O resto depende de terapia e esforço pessoal. Sem esforço pessoal, Exato, a gente não tem vitória. Isso para qualquer área da nossa vida, né? Se não tiver esforço, não tem vitória, né? exatamente, exatamente. Doutor Tiago, existem pessoas que experimentam vários remédios e não conseguem melhora. O que acontece nesses casos? Então, aí a gente tem duas situações. Primeiro, a paciente experimenta várias medicações sem resultado. Tem que ser avaliado se a medicação, se a gente chegou na dose plena da medicação. Existe uma coisa que a gente chama muito de subdose. Usar medicações em dose que não é terapêutico. E isso vai muito da automedicação e de profissionais que não têm muito conhecimento de farmacologia. Tem profissionais que não são psiquiatras, que têm muita boa vontade, têm muito bom coração, quer ajudar, mas às vezes não entende muito de dose de medicação e acaba passando subdose, o que não trata, só faz cronificar o problema e fazer o paciente estar mudando de medicação.
Mas se o paciente chega num outro caso, chega numa dose plena da medicação, uma dose que a gente considera terapêutica, e não tem resultado, aí a gente tem que trocar de medicação. E se acontece a mesma situação com outras medicações, a gente tem que pensar em trocar de classe terapêutica, que a gente tem no mercado hoje 3, 4 opções de classes terapêuticas para antidepressivos. Mas se acontece isso em classes terapêuticas diferentes, a gente tem que avaliar muito o que a gente comentou agora, a questão genética. Hoje existe a parte genética, a farmacogenética, que são uma avaliação que a gente faz na psiquiatria hoje, para avaliar como que a medicação age no nosso corpo, de que forma que a medicação atua, por que a medicação tem falha terapêutica, por que a medicação tem efeitos colaterais ou não tem, por que a medicação X para você faz efeito, para mim não faz, por que a medicação Y para você tem efeitos colaterais absurdos, para mim não tem, por que o paciente toma medicação para ansiedade e depressão aí por 15, 20 anos e não tem resultado nenhum. Então, a genética hoje, na psiquiatria, traz essas informações para a gente, coisa que a gente nunca imaginou que fosse ter, Carlos. Um exame específico dentro da psiquiatria. E que vem revolucionando a forma como a gente trata os pacientes de uma maneira muito mais direta, incisiva e com resultado muito mais rápido, diminuindo o tempo de tratamento, diminuindo o custo de medicamentoso, diminuindo a redução de jornada de trabalho, diminuindo a redução de afastamento do trabalho. Então, né, essa parte genética está trazendo uma revolução dentro da psiquiatria, agilizando tratamentos, fazendo com que os pacientes tenham um ganho muito grande em pouco tempo, né? Então, por exemplo, esse teste genético ele contribui sobremaneira para o Sim, profissional e principalmente os pacientes, né? com certeza. Esse teste farmacogenético, hoje o teste mais completo que tem aqui no Brasil, avalia em torno de quase 30 genes envolvidos em metabolismo, em toxicidade e efeito da medicação, que é o que a gente chama de farmacodinâmica e farmacogenética. E explica essas situações, por que a medicação não faz efeito, por que faz. E o teste, ele avalia em torno das 80 medicações mais prescritas no mundo, envolvendo medicações psiquiátricas, medicações neurológicas, medicações para dor, por exemplo, derivado de morfina. Então é um teste muito amplo que traz um resultado fantástico para o paciente e para a gente como profissional, né, Carlos? A gente tem informações que a gente nunca imaginou que fosse ter. A gente brincava antigamente, né, falava que o dia em que inventarem algum exame específico na psiquiatria, antes inventariam um teletransporte. Né? Inventaram o exame e não inventaram o teletransporte ainda. Né? Então, o exame vem revolucionando a psiquiatria e, consequentemente, a medicina de uma forma muito, muito gritante. E lembrando que a genética já é muito bem estabelecida, por exemplo, na oncologia, né? Já se usa genética já há bastante tempo. Né? E, doutor Tiago, e qual seria o valor desse teste? Então, ele varia muito? Quando lançou no Brasil era muito caro, né? Mas hoje tem vários laboratórios que fazem, mas o laboratório hoje mais completo, que avalia todos os genes, o exame custa em média de R$ 3.500 a R$ 3.800. Às vezes tem algumas promoção que cai para menos de 3.000, mas o valor costuma ser esse, de 3.000 a 3.500 a 3.800 reais, e podendo ser até dividido aí várias vezes. Assim, o valor, obviamente, mesmo tendo baixado nos anos, ainda é um valor alto, mas eu encaro, né, obviamente, dentro da condição financeira de cada um, como investimento, né? Porque traz informações, e como são informações genéticas, cara, não muda. É informação que você vai ter para a vida toda, né? Não vai mudar. A não ser que a gente tenha alguma mutação genética, que, né, isso é só em filme, né? Só em Hollywood. Mas a gente não tem... o teste é muito útil para a gente. Por exemplo, Estados Unidos, Europa, já tem planos de saúde que já orientam os profissionais de saúde mental a exigirem o teste, a solicitarem o teste antes do paciente começar o tratamento. Porque impacta muito menos para o plano de saúde, né? Você fazer o teste já sabia que você pode prescrever, é muito mais assertivo, né? E isso para o plano de saúde diminui custo. E o plano de saúde nada mais é do que uma empresa que visa lucro. Então, diminuir custo é uma coisa importante para qualquer plano de saúde.
E a tendência é que no Brasil, que com o tempo isso aconteça também. A gente já tem alguns planos de saúde que, através de um laudo muito bem documentado de um paciente crônico, a gente conseguiu que o plano cobrisse o exame. E que trouxe um resultado fantástico para diminuindo internações, o paciente voltou a trabalhar, enfim. Isso diminui o gasto do plano de saúde também, né, Carlos? Com certeza. Então, Doutor Tiago, eu sou um entusiasta dessa parte da farmacogenética, Carlos. A gente vem estudando isso muito nos últimos anos. Cada vez que passa, cada vez que a gente mais estuda, a gente sabe que não sabe, tem que estudar muito mais ainda, né? Quanto mais estudo, menos sei, né? Mas é uma coisa que vem seduzindo muito e vem impactando muito para os pacientes de forma bem positiva, tá, Carlos? doutor Tiago, assim, qual é a sua visão do seu pensamento em relação à parte medicamentosa, no sentido de ser o original e de ser, como a população fala muito, o genérico? Uns Então, profissionais gostam de indicar, olha, compre só o original, não compre o genérico. Você pode falar um pouco sobre isso, assim, para tirar a dúvida de muitas pessoas? então, Carlos, quando me perguntam isso, eu costumo falar a mesma coisa que eu falo para todo paciente. A gente vive num país chamado Brasil, né, que as coisas não são corretas. Então, tem muito laboratório por aí, Carlos, como em outras áreas, seja médicas, enfim. Um tentando passar a perna no outro, né? Então, a gente tem muito laboratório aí que o paciente usa medicação e a gente não vê resultado nenhum. Efeito E, placebo. né, Uhum. que não é pouco, né? O efeito placebo é 30%, não é uma porcentagem pequena. Então, né, é uma porcentagem até razoável. Mas na prática a gente não vê muito resultado. Agora, existem genéricos de laboratórios que têm a mesma linha de produção, o genérico e o original, a mesma linha de produção. Então a gente tem segurança de orientar os genéricos dos laboratórios que a gente sabe que são éticos, que vão produzir a substância legal, enfim, né? E tem um ditado muito antigo, Carlos, que isso é anterior a gente, que fala que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, se você perceber que a diferença de preço é muito grande de uma medicação para outra, desconfie, né? Não pode ser, é, não pode ser bom isso, né? Então, Às vezes eu tenho minhas restrições, né, em relação a isso também, tá? eu percebo assim, às vezes a gente vai na farmácia, às vezes a pessoa quer empurrar o genérico de qualquer forma, eu não sei qual o objetivo, o que está por trás disso, sabe? Então, é Mas financeiro, né? Lucro, né, Carlos? é, Né? é o A lucro. diferença, a margem de lucro é muito grande, né? Então, né? É. Por Então, isso tem Tiago, uma vamos lá, farmácia em cada então. esquina aí, né, Fábio? É verdade. Né? Muitas pessoas acham que depressão se apresenta de uma só forma. Quais são os tipos de depressão? Pode esclarecer para a gente? Então, a gente tem vários tipos de depressão, né? A gente tem a depressão maior, que é a depressão grave, né? Também conhecida como depressão unipolar, que é a depressão mais comum, que é o transtorno depressivo mesmo, né? A gente tem a depressão bipolar, que é a depressão que envolve a bipolaridade. E a gente tem o transtorno misto de ansiedade e depressão. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que ansiedade e depressão são patologias diferentes, mas que em algum momento o ansioso vai ter características depressivas, e em algum momento o depressivo vai ter características ansiosas. Então, às vezes é muito difícil a gente separar. Então, tanto que o CID, a categoria de classificação de doença, até coloca transtorno misto de ansiedade e depressão, porque às vezes é difícil a gente separar um do outro, né? A gente tem a depressão psicótica, que é a depressão que gera alucinação, delírio. A gente tem a depressão afetiva sazonal, que para a gente aqui não é tão comum, mas lá em cima, nos Estados Unidos, Europa, é muito comum, principalmente no inverno muito rigoroso, a falta do sol, pouca luminosidade, isso causa muito quadro depressivo. O transtorno disfórico pré-menstrual, né, tão comum nas mulheres também, né, essa questão hormonal que altera o humor, gera irritabilidade, nervosismo, insônia, enfim, né, impacta muito, né. A depressão pós-parto também, né, também exclusivo delas. E a depressão induzida por drogas ou até medicamentos que podem também induzir depressão. Então, são muitos tipos de depressão e que É importante. tem muita gente que acaba mal diagnosticada aí também, né, Carlos? Isso, Né? exatamente. É importante as pessoas saberem essa diferença aí, né? E, doutor Tiago, por exemplo, e dos transtornos ansiosos? As principais que o senhor poderia dizer?
Então, o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é o clássico, o transtorno de pânico, que é a síndrome do pânico, as fobias, que pode ser específica, que é medo de alguma situação, a fobia social, o medo do público, né, a agorafobia, que é o medo de passar mal, né, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático, todos esses são relacionados a um quadro transtorno de ansiedade. Mas é bom deixar claro, Carlos, que a ansiedade é uma situação normal, tá? É normal sermos ansiosos. A ansiedade que fez a gente evoluir como espécie, né? Uma coisa que a gente estudou lá na biologia, reação de luta e fuga. Fugir do perigo, né? Buscar prazer e fugir da dor, né? Buscar prazer e fugir do perigo. Isso é instintivo nosso desde a época lá de trás. É normal a gente ser ansioso. Uma entrevista de emprego, um encontro amoroso, um concurso público, um latido de um cachorro, tudo isso gera uma ansiedade para a gente reagir a essa situação. Mas quando passa a afetar bem-estar, qualidade de vida, gerar sofrimento gritante, já deixa de ser normal para ser patológico e precisar de tratamento, né? É perfeito. Agora, Tiago, qual a diferença fundamental entre um transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico? Então, o transtorno de ansiedade generalizada envolve preocupações excessivas, né? Intensa dificuldade em controlar sua preocupação e a presença de sintomas físicos relacionados à ansiedade. Sintomas físicos que envolvem o sistema nervoso autônomo, né? Principalmente relacionado à adrenalina, que todo mundo aí já conhece e já ouviu falar. Aí os sintomas físicos são variados e variam de pessoa para pessoa, mas principalmente cardíacos, gastrointestinais, né? Dores, dormências, formigamentos, dor de cabeça, enjoo, enfim, a gente ficaria aqui até amanhã falando sintomas físicos, né? O transtorno do pânico, a principal característica é uma sensação intensa de medo e desconforto. Uma sensação, né, praticamente de morte, a pessoa acha que vai morrer. Tem muita gente que tem uma crise de ansiedade que se confunde com a crise de pânico. A crise de pânico é uma crise de ansiedade 1000 vezes piorada. O síndrome do pânico, a crise de pânico, é uma sensação iminente de morte mesmo, né? E que envolve sintomas somáticos, sintomas cognitivos, que iniciam e têm um pico de ação de até 10 minutos. Que envolvem principalmente palpitação, taquicardia, sudorese, tremor, falta de ar, sufocamento, e casos mais graves, né, até despersonalização, desrealização, medo de morte e sensação realmente que vai morrer mesmo, né? E É importante, Tiago, assim, o que a pessoa deve fazer diante de uma crise de pânico, por exemplo? então é bom deixar claro que a crise de pânico vai passar, né? Sempre passa. Mas para quem está em sofrimento, a pessoa acha que não vai passar. E alguns minutos podem parecer uma eternidade. E durante a crise, a pessoa não racionaliza. Porque se racionalizasse, não teria crise. Então, durante a crise, se a pessoa conseguir fazer um simples ato respiratório, inspirar o ar profundamente, expirar profundamente, isso por si só já tira a grande maioria das crises de pânico. A grande questão é que na crise a gente não racionaliza. A respiração fica muito superficial, o que alimenta mais ainda a crise. Você acaba alimentando ela. Por isso que muita gente que pratica yoga, por exemplo, dificilmente tem crise de pânico. Porque a yoga ensina muito essa respiração abdominal, respiração lenta. Então, a prática respiratória é fundamental. O problema é na hora de conseguir racionalizar e lembrar disso. Porque a crise de pânico é bem intensa, a gente, né, acaba, né, não racionalizando direito, né? E até pelo próprio controle, né, a diminuição, como que a atividade física se faz necessária, né, Tiago? A atividade física é fundamental, cara. Se tiver paciente meu aqui ouvindo a gente, sabe o tanto que eu encho o saco deles em relação à atividade física. Eu também, viu? Então, a atividade física é fundamental, é um pilar importante do tratamento. Acelera o tratamento, acelera a melhora, acelera até a alta nossa. Me ajuda na produção de neurotransmissores, que a própria medicação vai atuar também. Endorfina, serotonina, dopamina. Neurotransmissores todo mundo já conhece aí de cor salteado.
e que dão sensação Perfeito. de prazer rápido, de bem-estar e fazem com que o tratamento funcione mesmo, Carlos. Se a gente Uhum. for comparar pacientes que fazem tratamento medicamentoso e psicoterápico com e sem atividade física, com atividade física, o tratamento é muito mais rápido e mais fácil. E o que eu digo para meus pacientes, não precisa ser atleta. 30 Uhum. minutos, meia hora, 3 vezes por semana já me ajuda demais. Quando a gente pensa em atividade física para a saúde mental, a gente não está pensando em virar atleta, exercícios físicos intensos. Para a gente não Ah, faz diferença, né? Aeróbico, musculação, né? O importante é que faça alguma perfeito. coisa, né? Ah, movimentos, né? Movimentos, com certeza, né? É, Tiago, outra coisa assim que eu me deparo muito em consultório Acho que só fazer uma adendo é, aqui, Carlos. Acabaram de uhum, perguntar aí como fazer atividade física nessa pandemia. A gente tem que se reinventar. A gente não uhum, pode, a academia está fechada, algumas reabrindo, caminhada ao ar livre, tem gente com receio, tem gente que, né, não está indo, mas a gente tem que se reinventar. E mesmo em espaços curtos, um apartamento, uma casa, dá para a gente fazer atividade física. Coloca no uhum, YouTube, procura vídeos, abdominal, pular corda, polichinelo. Isso são uhum. excelentes atividades físicas que dá para fazer em espaço muito curto. Cabe a gente estar se reinventando e Perfeito. procurando ter disciplina para fazer também, né? Doutor Tiago, vou até te pedir, para mim não está aparecendo aqui as perguntas, né? À medida que você for vendo aí, pode ir respondendo, não tem problema nenhum não, tá? Tá. E as que não forem respondidas, em breve nós daremos a resposta, né? Sim. Então, como eu estava falando, doutor Tiago, o que tem me preocupado, tem me deparado muito no consultório, quando a gente fala de depressão ou transtorno de ansiedade, às vezes a família ela não entende e ela pensa que é alguma, não só a família, como algumas pessoas pensam que é frescura, que é falta de fé, é porque não tem fé em Deus, é porque não quer caminhar de preguiça. Qual a orientação que você daria para uma família cujo tenha-se uma filha, alguém com depressão ou transtorno de qualquer tipo de ansiedade dentro de casa? Então, a gente vê muito na nossa prática isso, né, Carlos? Às vezes a própria Uhum, família é o vilão para evitar melhoras, né? uhum, É o que a gente falou lá no início, tanto pro lado positivo ou negativo, né? A família. E se a gente for pegar ao pé da letra, Carlos, a família é a base da grande maioria dos problemas psiquiátricos, né? É que dirá Freud lá atrás, né? pronto, É, pois é. né? Mas, enfim, a família é um pilar importante para o tratamento, seja positivo ou negativo. O que a família tem que, como agir com um paciente, um parente que seja ansioso ou depressivo? Empatia, Carlos. A empatia é fundamental e tão necessária hoje no mundo que a gente vive, mesmo antes da pandemia, agora então, muito mais, né? Então, empatia, acolhimento, afeto, o simples fato de estar do lado, sem precisar falar nada, só de estar do lado e a pessoa que está em sofrimento saber que pode contar com seu parente, isso já traz um conforto. Às vezes não precisa nem falar, só o olhar, só o afeto. A Uhum, gente costuma falar muito isso, estar perto, abraçar, também é sinal de amor. Não precisa se perguntar. Às vezes perguntar o que você tem, por que você está assim. Não tem motivo para você estar assim. Você tem uma vida boa, você não tem problema financeiro, sua família é boa. São perguntas que só vai trazer mais sofrimento. A falta de Deus é uma coisa que a gente ouve muito falar em consultório, né? Vai para a igreja, vai lavar uma trouxa de roupa que melhora. Amanhã, não precisa você ficar assim, amanhã você vai estar melhor. É, depressão e ansiedade são doenças que podem ser crônicas, então amanhã não vai estar melhor. Né? é, perfeito. Estigmatizar tratamentos, né? Tem muita família que acha que, não, terapia não precisa, só remédio basta. Não precisa de remédio, só terapia resolve. Enfim, Uhum, as famílias também têm esse papel de estigmatizar tratamentos. E uhum, faz com que os próprios pacientes tenham até receio de procurar ajuda por isso, né? exatamente. Às vezes Muito as importante. famílias culpam também o paciente, você está assim porque você quer. Só levantar e seguir sua vida, né? E não funciona assim, né? Isso acaba alimentando mais pensamentos ruins, mais sentimentos de inutilidade, o que facilita até ideações suicidas e pensamentos e até atos suicida, né? Uhum. Poxa, legal. Muito importante isso, né? Então, você, família, preste atenção, né? Se tem alguém com algum tipo de transtorno depressivo ou transtorno ansioso,
dê ouvido, dê o carinho, dê o afeto. Ela precisa muito do seu apoio. Não é Sim. frescura, não é falta de Deus. E até, doutor Tiago, existem muitas lideranças religiosas, a gente sabe, né? O próprio padre Fábio de Mello, né? E tantos outros têm problemas de depressão, de ansiedade, sofrem de algum tipo de ansiedade. Então, Então, a muitas gente, vezes, nesses últimos anos aí, Carlos, para a gente ter uma gama de trabalho muito grande e atender muitos pacientes de várias denominações religiosas, a gente acaba tendo contato com muito padre, pastor, né, sim, líderes religiosos, e que antes tinham muito preconceito e falava que não, Deus te cura, não precisa de remédio. E fazia, os exatamente. pacientes abandonavam o tratamento e pioravam, até suicidavam. A gente começou a conversar com muita liderança religiosa e muitos começaram a entender que precisam olhar para a saúde mental do seu rebanho para Sim. ajudar eles também a ter maior resiliência, maior aumento da sua fé, alimentar mais ainda a sua fé com a prática de oração. A gente sabe tanto que isso é importante. Tanto que hoje a gente tem muita liderança religiosa também como paciente, justamente por entenderem que precisam de ajuda, né, e que Exatamente. negligenciar isso é negligenciar a sua própria saúde e piorar todo o seu contexto, né? Eu acho que é negar sua própria existência, né? Então, e acaba prejudicando todo mundo ao seu redor, né? A É, própria, a própria família, a sua própria igreja, enfim, né? é. Agora, doutor Tiago, assim, os transtornos de ansiedade não tratados podem evoluir para quais outros transtornos, por exemplo? Então, o transtorno de ansiedade, por exemplo, a pessoa que é ansiosa, caso ela pode ser vulnerável a uma série de outros transtornos, né? O ansioso ele pode ser vulnerável a ter quadros depressivos, toque, fobias sociais, fobias específicas, agorafobia, que é o medo de passar mal, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, o ansioso pode ser vulnerável a uma série de outras situações. O depressivo também pode ser vulnerável a ter uma série de outras patologias consequente à piora da depressão, principalmente a depressão grave, pode levar a quadro psicótico, com delírios, alucinações. Tanto o depressivo quanto o ansioso pode evoluir também para o uso de drogas, né? Que é uma forma de, infelizmente, de alívio rápido, né? E principalmente de ações suicidas e até tentativa de suicídio com suicídio em si. Então, o transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, os transtornos de humor, os transtornos fóbicos ansiosos, se não tratados, a tendência é que piorem bem e que vão impactar muito a vida da pessoa de uma forma bem negativa. Tá? Doutor Tiago, assim, você falou na questão do suicídio, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Por quê? A chave da questão, eu diria que ela não é só atende a nível de Brasil, né? Porque tem tantas outras pessoas também de outros países que procuram ajuda do profissional da chave da Hum, questão. É uma plataforma assim, muito respeitada. E eu tenho me deparado, eu sou um dos profissionais voluntários, a gente tem se deparado com muitas pessoas falando a respeito de tirar a sua própria vida. E como a escuta é importante. E às vezes se suicida, ele quer apenas uma palavra de carinho, de amor. Obviamente, e junto com essa palavra de carinho, de amor, a gente precisa orientá-lo para que ele procure rapidamente um profissional, um psiquiatra, um médico psiquiatra, para entrar com a parte medicamentosa e que tenha também a orientação do psicólogo, o acompanhamento claro. psicoterapêutico. É O tratamento, o fundamental. tratamento é em conjunto, né, Carlos? É, e Medicação com não, terapia, né? Anda junto, né? e, doutor Tiago, e não adianta a gente esconder. A gente está diante de uma situação que as coisas estão acontecendo. Então, Sim. o melhor remédio talvez seja a própria prevenção. O que Falar. você A poderia gente de- dizer O sobre isso? suicídio a gente deve falar, desmistificar, tirar esse estigma, esse preconceito que falar sobre suicídio estimula o suicídio. Isso é bobeira. Quanto mais se fala sobre isso, menos diminui o suicídio, a chance ou a vontade de suicidar. Então a gente deve falar sobre isso. Pensando em estatística, antes da pandemia, porque agora, depois da pandemia, essa estatística, infelizmente, vai mudar. Mas antes da pandemia, a cada
30 segundos uma pessoa suicida no mundo. 30 segundos. A cada 3 segundos alguém atenta contra a sua própria vida. Isso no mundo todo. No Brasil, a cada 40 minutos alguém suicida. Então essa estatística é brutal. O suicídio, praticamente 100% dos pacientes que se suicidam têm um transtorno mental não diagnosticado ou maltratado. Então o suicídio em si, ele teoricamente é 100% evitável. Se fizer tratamento, se usar medicação e fazer a terapia, todas essas práticas que a gente vem conversando ao longo dessa live aqui. Então, o suicídio ele é potencialmente tratável. Então, basta que se procure os profissionais, psiquiatras, psicólogos, e consiga ter o resultado para aliviar o seu sofrimento, seja ele qual for, tratar o transtorno mental associado, para poder não ter o pensamento de suicídio e conseguir ter uma vida sem sofrimento ou com o mínimo de sofrimento possível. A gente tem medicações no mercado hoje que ajudam muito a tirar o pensamento de suicídio, a minimizar isso, e medicações seguras que não causam, não impedem trabalho, não impactam de forma negativa na vida da pessoa. Então o suicídio hoje ele é potencialmente tratável, só que ainda, infelizmente, Carlos, é um tema envolvido com muito preconceito, jogado para debaixo do pano. Somente interior, quantas famílias aí não tem suicídio e ninguém sabe, ninguém fica sabendo, vai para o hospital e não é diagnosticado como suicídio. Até o preconceito mesmo de profissionais, né, sejam profissionais de saúde mesmo, infelizmente, que em pronto-socorro, que subnotificam tentativa de suicídio, né. A tentativa de suicídio hoje é notificação compulsória, tem que ser notificado, mas ninguém faz isso. Então, no Brasil é tudo muito subnotificado, né? A gente não tem esses dados reais. A gente estima que isso seja muito maior, esses a cada 40 minutos, mas a gente não tem esses dados. Então, a gente tem que conversar, né? Depressão, ansiedade, dependência química, bipolar, esquizofrenia, são as principais causas de suicídio. E todos são potencialmente tratáveis, né, Carlos? Então, basta o paciente e a família estarem juntos e abraçar toda essa causa aí para evitar essa tragédia, né? Ótimo. Doutor Tiago, e transtorno de ansiedade e depressão tem cura? Então, a depressão tem. A depressão tem cura, você trata, recebe alta, pronto, acabou. Lá na frente você pode ter uma recorrência de um episódio depressivo por alguma outra situação, né? Mas a depressão tem tratamento, a gente consegue ter resultado e dar alta para o paciente. Mas a ansiedade não, a ansiedade não tem cura. A ansiedade tem controle. O controle é extremamente efetivo, a gente consegue dar alta para os pacientes ansiosos desde que os pacientes façam terapia. Aí você tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas sem a terapia, sem o psicólogo, a gente não consegue dar alta para o paciente. Porque a ansiedade nada mais é do que o paciente lutando contra ele mesmo, contra os seus próprios pensamentos. Então, se ele não aprender a controlar os seus pensamentos, os pensamentos ansiosos, os pensamentos de retroalimentação, negativos, pessimistas, a preocupação excessiva, se não conseguir controlar isso, não vai ter automedicamentosa, né? Não vai ter não poder ficar sem medicação. Então, a psicologia, a psicoterapia é fundamental nesse processo do paciente ansioso conseguir se livrar de mim, né? É o que a gente fala para os pacientes, o objetivo é se livrar de mim, né? A gente poder dar alta medicamentosa. E sem terapia, cara, você sabe melhor do que eu que não consegue, né? E as duas coisas caminham juntas, né? Sim. Caminham juntas. E eu sempre falo também que às vezes a pessoa está tão focada na questão do remédio, tá? Que ela esquece de trabalhar outras questões importantes, por isso que a terapia se faz necessária para poder abrir esse leque, né? E ela poder trabalhar, poder se olhar um pouco mais e ver o que está sendo o gatilho na vida dela. Sim. Né? Ela sempre tem um gatilho, né? Sempre tem gatilho. Sim. Né? E poder ter coragem para poder fazer os enfrentamentos necessários, né? Poder recuar quando não conseguir fazer aquele enfrentamento, enfim, uma série de fatores, mas é interessante que o transtorno de ansiedade não tem cura, mas tem controle. É fundamental isso. E o controle é extremamente efetivo, a ponto do paciente não precisar mais de medicação, mas depende da terapia, né?
Isso é muito importante, né? Sim. Eu costumo falar para meus pacientes, Carlos, que são engrenagens. Um engrenando na outra que vão fazer com que todo o processo funcione de maneira muito mais fácil. E quais são essas engrenagens? Medicação, terapia, atividade física, uma boa alimentação, lazer e uma prática religiosa. Se tudo isso funcionar direitinho, Carlos, rapidinho o paciente melhora e consegue ter um sucesso muito grande. Só que muita gente acha que só medicação ou só terapia resolve, não precisa de uma boa alimentação, qualidade de sono ruim, excesso de trabalho, preocupações, enfim, esquece essa prática religiosa que é tão importante para a resiliência, né? Então, é tudo, né? Se cada um for trabalhar direitinho, vai, funciona, funciona. Funciona e a pessoa tem que ter fé nela, fé em Sim, Deus e claro, seguir a né? vida. Sim. Ninguém. A gente fala muito, né, Carlos, nos nossos consultórios, você também, eu sei, não sobre religião, mas sobre religiosidade, né? A importância Isso, da fé, da oração, alimentar a fé. Isso é tão importante, sempre foi, e cada vez se torna mais importante. Ainda mais atualmente, nesse momento de pandemia, isolamento social, distanciamento. A gente é uma população, assim, a gente que é latino, muito do afeto, né, Carlos? E você se isolar, distanciar das pessoas, não ter o contato físico, isso atrapalha muito, né? E causa adoecimento, causa no mínimo estranheza. E se você não tiver uma parte religiosa atuante, uma resiliência emocional grande, não vai, cara. O sofrimento vai ser é muito maior, né? muito maior, com certeza. Dessa forma que eu trabalho também, tá? Eu A não gente sei. espera que a mudança de casa de todo mundo seja ou é por amor ou pela dor, né? Esperamos É, sempre que seja por amor, né? Não esperar que é. seja pela dor, né? Eu lembro de um dia uma pessoa, um paciente me falou, mas como é que eu faço? é, Como é que foi a pergunta? O que que eu devo fazer para sair dos pensamentos negativos, né? Porque o ansioso tem essa questão também, né? Sim, Dos pensamentos, de como ficar livre desses pensamentos. Eu falei para ela uma pergunta que ela fez, olha, Nietzsche já dizia que quando a gente olha muito para o abismo passa a olhar para você. não é? Então, tira o foco, Sim, trabalha outras questões positivas na sua vida, que tem, sei que tem, sabemos, e a própria pessoa sabe disso, e de maneira que ela venha desfocar daqueles pensamentos que eu tinha um professor, Tiago, ele falava muito, olha, quando ele falava dos transtornos de ansiedade, só olha, mente, mente. E a mente a nos sua leva mente para você o tempo todo. mente o tempo todo. A mente nos leva a ter imaginações onde não existem, Sim. né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. É o que Tiago, eu eu não falo sei. é o que eu falo na prática, né? Principalmente o ansioso, ele não procura, o ansioso acha cabelo em casca de ovo, né? Então, né? São os pensamentos, né, Carlos? Né? Tiago, eu não estou com relógio aqui. Que horas são? Você tem relógio aí São perto? 18 horas, precisamente 18 horas. Então já vai acabar. Eu acho que eu não vou nem fazer outra pergunta para deixar assim para as considerações finais. Porque o YouTube, quando dá 1 hora, ele já corta no automático, né? A gente tá no Instagram, não no YouTube, não. Desculpa. É exatamente no Instagram. É exatamente no Instagram, apenas 1 hora. Então, aquelas pessoas, eu quero agradecer muito, muito a todos que atenderam o nosso convite. Já agradeço também os convidados do Dr. Tiago. Nós vamos marcar uma data próxima para Vamos. poder, né, darmos continuidade. Se o Dr. Tiago já tiver uma data, a gente já sai daqui com essa data agendada. Se não tiver, a gente pode depois 15, rever 20, isso. 27. Eu- Vamos agendar para o dia 27, daqui 2 semanas. Ótimo. Então, dia 27 do sábado, né, 17 horas. às 17 horas. Então, doutor Perfeito. Tiago, eu quero também te agradecer, tá? Muito, muito pela sua presença. Nós Eu que tivemos agradeço. uma audiência muito boa, tá? E com certeza gostaria da Graças ao gente seu encerrar. nome, né, Carlos? Graças ao nome que você Eu, tem, né? graças ao seu nome também, viu? Eu que Quando eu agradeço a passei oportunidade, o convite. É sempre uma disposição estar com você. A gente tem essa parceria a longa data, eu, você e Venise.
Então, o seu convite é uma ordem, não é um convite. Então, a gente está sempre à disposição, tá? Obrigado. Eu fico muito honrado pelas palavras e, Tiago, muitas pessoas me retornavam, puxa, doutor